Nesse vídeo tu vai entender por que esse meme que tu tá vendo agora resume e define o significado de ser homem. Por mais estranho que isso possa parecer, mas isso, exatamente isso, significa ser homem. É exatamente isso que faz um homem ser magnético, que é quando o homem está se sentindo vivo. Quer entender a relação desse meme com o significado real de ser homem? Então, deixe um eicopínito aqui e prossiga com o vídeo. A cultura quer que o homem seja algo desconstruído. Isso significa posicionar como errado a associação que as pessoas sempre fizeram do homem, da masculinidade, da virilidade, que são qualidades masculinas, fazendo uma associação como força, e eles querem posicionar isso como um errado. Fazendo isso, fazendo com que os homens mais novos estejam condicionados a serem aplaudidos quando demonstram fraqueza, quando se demonstram uma aceitação da própria fraqueza, do tá tudo bem ser fraco, tá tudo bem ser feio, tá tudo bem ser errado, tá tudo bem não ser forte. A longo prazo, tu constrói uma geração de pessoas fracas. E eu sei, isso aqui que eu falei é muito simplista, não vai resumir o funcionamento do mundo hoje. E a solução também não é você assumir para você uma postura de masculinidade vitoriana, haja como um homem, se vista como um homem, se comporte como um homem, fale como um homem, porque isso também é muito, de certa forma, criado artificialmente. E ainda tem outras pessoas que pensam que o homem, na verdade, em sua essência, é aquele comportamento primitivo de proteção da fêmea, de competição pela fêmea, de simplesmente só servir para prover para sua família. E isso também é o que causa nos homens de atualmente uma reação de dar um passo para trás e não querer mais nada, pensar da seguinte maneira: as mulheres cobram muito dos homens, mesmo entregando muito pouco para eles, e logo não faz sentido que eles se esforcem para ser ultra masculinos, para serem homens poderosos. Então eles caem numa esfera um pouco nihilista no sentido da própria individualidade, da própria masculinidade. E fica a dúvida: o que de fato é essa essência masculina? E para explicar melhor essa questão, eu vou ter que apelar para Nietzsche, mesmo não gostando muito dele. Nietzsche tem uma frase que diz assim, abre aspas: "O verdadeiro homem quer duas coisas, perigo e jogo. E é por isso que ele quer a mulher, o jogo mais perigoso." De certa forma, Nietzsche está olhando aqui a masculinidade, o homem em si, definindo o homem pelos olhos, pela ótica daquilo que ele sempre fala, que é a vontade de potência. Não é pela ótica evolucionista, cultural ou até mesmo espiritual, do propósito espiritual do que é ser homem e do que é essa essência masculina. O espiritual vai nos dizer que a essência masculina é voltada ao ato de servir, construir um legado e uma família. Enquanto que a parte mais mundana, essa parte da vontade de potência, nos explica esse fogo masculino. Essa potência masculina é como se fosse um fogo totalmente irracional. Uma curiosidade, o Louvre que está sendo lançado agora, o logo dele é um fogo azul. Azul para representar a masculinidade, e a chama do logo não para representar a luxúria, mas para representar essa chama masculina que todo homem tem e que deve ser preservada. E quando a gente fala de desconstrução, digamos que existam duas desconstruções, e uma dessa desconstrução é em cima da estética masculina, daquilo que aparentemente vai atrapalhar a vida das mulheres que tem relação com o feminismo, do tipo, olha, o homem não pode ser associado à força porque aí automaticamente as mulheres são associadas à fraqueza. Então, para isso devemos podar as virtudes como virilidade, força, coragem e etc. Só que existe uma desconstrução em um outro nível, que é em um nível onde se começa a entrar na essência do homem, que vai podando essa essência de sempre querer se destacar. Então o homem tem essa coisa de querer se destacar, de querer ser o primeiro em tudo, de querer ficar rico, de querer ficar mais foda, de querer ser admirado, de ganhar mais dinheiro, de correr perigos. Tá? Isso é natural do homem, tá? É muito natural. Sabe quando alguém diz assim, mas diz assim sem maldade nenhuma, diz até com uma certa admiração no olhar, na fala, tipo assim, é o homem apenas sendo homem. Meninos sendo meninos, tá? Você vê seus
seus filhos, seus 2 filhos homens brigando entre si, você vai mandar parar, se você ver. Mas você, no fundo, vai pensar, olha, é os meninos sendo meninos, brigando, é o que eles fazem. Eles estão brigando e competindo entre eles, e eles não vão deixar de fazer isso. É o homem sendo homem. O homem andando de carro e acelerando, para sentir o ronco do motor, para sentir a adrenalina, para sentir o perigo. É o homem sendo homem. Uma coisa que explica muito bem esse fogo sabe aquele meme que mostra assim, por que os homens vivem menos? Aí tem uma imagem de um homem fazendo alguma coisa extremamente maluca, perigosa e nada a ver. Tipo assim, sem sentido nenhum, só pelo fato de fazer. Essa é a potência. Um homem executando a sua potência. Esse meme, ele define exatamente a essência masculina. Que é essa essência de potência mesmo, de execução de potência. E se tu acha que ainda não é o suficiente, tu olha ao teu redor. 2 coisas que praticamente resumem o nosso país, que é bunda e futebol. Então, bunda, temos aí como a execução da potência sexual, a mulher, o jogo mais perigoso, né? E o jogo de futebol, que é a competitividade. Então, não é à toa que tantos homens, a vida dos homens é resumida por carros, futebol, mulheres e etc. Essa potência, execução dessa potência. É claro que não significa que isso é um aval para você viver uma vida muito hedonista, fazer o que tu quer a hora que tu quer, que isso aí já sai de sentido. Isso aí não tem sentido nenhum. Mas acontece que você vai mudando sua potência ao longo da sua vida. Você vai, em cada fase da sua vida, você vê ela se manifestando em alguma área. Então, se tu tens teus 30 anos, é casado ou namora, não vai ter a tua potência se manifestando na parte sexual com outras mulheres, mas no ato de você ficar rico. Então, digamos que a força é a mesma, só que se manifestando em ocasiões diferentes. Tá? Então, essa é a essência masculina. E quando vem essa influência midiática de desconstrução, cara, honestamente, eu não ligo se vai ter muitos homens desconstruídos no futuro. Eu não ligo, pra mim, tanto faz. Eu não sou desconstruído. Eu nunca vou ser. Pra mim, isso não interessa. Agora, como formador de opinião em uma série de desenvolvimento pessoal, eu digo que essa desconstrução da mídia tem como efeito colateral cortar a sua potência. E aí vem aquela influência que diz assim, tudo bem você ser fraco. Aí vem essa coisa que a gente repete bastante em tom de deboche, tá tudo bem você ser fraco. Tá? E é isso que poda a tua força. Qualquer coisa que tu se volte a desenvolvimento pessoal, você deve se lembrar disso. Que não tá tudo bem você ser fraco, você tá sempre executando a sua potência. Isso, às vezes, quase se torna um desequilíbrio, do tipo assim, você é obcecado pelo seu sucesso. Só que você não vai conseguir um sucesso, tipo assim, vindo de baixo, indo para muito alto, sem obsessão. Cara, vou até repetir. Se você vem de baixo e quer chegar lá no alto, você não consegue isso de maneira natural. Você tem que ter uma obsessão. E a obsessão, a potência, a execução da potência é o que vai fazer com que você nunca desista. Porque vai chegar um momento de fraqueza, você vai dar uma fracassada ali, você vai... hoje eu tô cansado, hoje eu tô mentalmente exausto, hoje eu tô mentalmente fraco. E aí vem aquela voz e diz assim, não, tá tudo bem, você é fraco. Mas a outra voz que diz assim, não, o homem faz isso. O homem não chora, né? O clichê, homem chora sim, também tanto faz, não interessa se chora ou se não chora, mas essa frase ela nos remete a essa execução dessa potência masculina, que na infância era você brincando de lutinha com seus irmãos, com seus primos, né? Na adolescência você tentando ser visto, ser percebido aos olhos das mulheres, que era muito mais importante você ser visto, percebido, admirado, do que de fato estar com elas, né? E depois, numa pós-adolescência, no início da vida adulta, é você querendo construir patrimônio, capital e liberdade financeira. Depois, numa outra fase da vida, é talvez você conseguindo reconhecimento na sua sociedade. Então, esse fogo masculino é um negócio que não dá para deixar morrer. Tá? Não dá para deixar morrer. Então, quando a gente fala aqui de desconstrução, não necessariamente a gente está dizendo assim, vamos combater isso, vamos lutar contra isso. Essa guerra cultural, ela é um gasto de energia desnecessário, na minha opinião. Eu acho que o que tu tem que perceber para si, na própria vida, é o quanto isso age em você. Assim, muito sutilmente. O quanto isso age em você. Então, se você vê uma postagem
Em algum lugar é normal que os homens pintem as unhas e usem saias e adolescentezinhos de TikTok. Tanto faz. O que interessa é em você, se aquilo influencia você. E não só no campo estético, mas no campo essencial, né? A essência do seu comportamento. E antes que tu feche esse vídeo, eu vim te fazer o convite pela última vez para que você participe da série Nova Ordem Masculina, que vai estrear no dia 13 de junho. Você só precisa se inscrever aqui embaixo e ela é gratuita. Serão 3 aulas, onde a primeira aula chama-se Amor ao Jogo. Você vai entender essa primeira fase na missão masculina. A segunda aula chama-se Construção de Legado. Nós falaremos então dessa segunda etapa da vida masculina, né? E a terceira aula, então, a mais interessante de todas, falará sobre magnetismo e ensinará os homens a dominar essa área da vida sem nenhuma apelação e sem nenhuma técnicazinha, apenas construindo mais respeito e magnetismo em si mesmo. Tudo isso gratuito. É claro que isso vai anteceder o Lover, se você quiser continuar estudando comigo, né? Mas eu estou ofertando isso de maneira gratuita, é só se inscrever aqui embaixo.